Vamos continuar o estudo do livro Cura pela Consciência. Estávamos vendo a questão dos pactos familiares. Geralmente, a somatização esconde uma doença mental grave, muitas vezes uma paranoia. Assim como o alcoólatra, ao deixar o álcool, entra em crise psicótica, o doente orgânico também pode entrar numa enorme persecutoriedade em relação ao psicanalista que o curou de sua doença. Nesses casos, abandonam o tratamento após se curarem, com muito ódio do analista, que, em lugar da dor física, deixou a consciência de sua doença mental. É mister que esse paciente permaneça no tratamento até que possa resolver a problemática psicológica. Mas geralmente os familiares, ou por falta de esclarecimento, ou mesmo por estabelecerem um pacto neurótico com o doente, são os primeiros a irem contra a análise, quando na realidade a análise é um processo de saúde e alegria, onde a pessoa vai se descobrindo, vai se libertando e firmando sua estrutura interna. É importante estudar os vídeos, estudar os livros para melhor aprender sobre a psicanálise e se desenvolver. Fique com Deus. Namastê. Nós estávamos lendo o livro A Cura pela Consciência, da doutora Cláudia Pacheco. Vamos dar sequência àquela parte que fala da doença e o pacto familiar. Geralmente, a somatização esconde uma doença mental grave, muitas vezes uma paranoia. Assim como o alcoólatra, ao deixar o álcool, entra em crise psicótica, o doente orgânico também pode entrar numa enorme persecutoriedade na relação ao psicanalista que o curem de sua doença. Em relação ao psicanalista que curou de sua doença. Nestes casos, abandonam o tratamento após se curarem, com muito ódio do analista, que, em lugar da dor física, deixou a consciência de sua doença mental. É mister que esse paciente permaneça no tratamento até que possa resolver a problemática psicológica. Mas geralmente os familiares, ou por falta de esclarecimento, ou mesmo por estabelecerem pacto neurótico com o doente, são os primeiros a irem contra a análise. Aliás, é mais difícil o psicanalista lidar com a família do cliente do que com o próprio cliente. Isso se deve à existência de uma ideia generalizada de que a conscientização Então, isso se deve à existência de uma ideia generalizada de que a conscientização dos problemas seja prejudicial. Por exemplo, um doente que está somatizando esconde uma forte problemática com a doença.
problemática que ele está censurando. A família, por sua vez, ajuda o doente a se ver como vítima, alimentando ainda mais sua patologia. Desse modo, o indivíduo agride toda a família com sua doença e ainda passa por bonzinho, quando, através da análise, ele começa a perceber que, na realidade, não é nenhuma vítima de um processo infeccioso, de um câncer ou de bactérias, mas que está doente porque escondeu o seu ódio e inveja muito intensos. Passa automaticamente a perceber e denunciar o problema dos que o rodeiam. A família, entretanto, deveria estar bem preparada para suportar e aceitar a mudança, pois o pacto de alienação é sempre rompido quando o indivíduo começa a fazer análise. Então, o pacto de alienação é sempre rompido quando o indivíduo começa a fazer análise. Da mesma forma como ele principia a ver nele mesmo a verdade, assim também vai se tornando mais sincero com aqueles que o cercam. Geralmente, os principais traços do doente são inveja, narcisismo, egocentrismo, arrogância, intransigência, dependência, preguiça, muito ódio, agressividade, falsidade, e principalmente um problema diretamente relacionado com Deus. E tudo isso é acobertado por uma doença qualquer. A família prefere conviver com um canceroso a ter que lidar com a consciência de todos os aspectos psicopatológicos, que no fundo são os mesmos que atormentam o interior de cada um. Como exemplo, podemos mencionar o caso de um pai muito autoritário e perfeccionista que preferia que seu filho de 18 anos tivesse uma úlcera estomacal a ter de se ver espelhado no mesmo. Depois de algumas sessões de análise do rapaz, o pai queixou-se de que o filho havia ficado pior, pois passara a ser um intransigente e agressivo com a família, causando muitos transtornos. Na verdade, o filho apenas começou a mostrar mais abertamente a enorme semelhança que tinha com seu pai, o que esse censurava, problemática esta, que com poucas famílias Na verdade, então, o filho apenas começou a mostrar mais abertamente a enorme semelhança que tinha com seu pai, o que esse censurava, problemática esta, que com poucas sessões a mais pôde ser resolvida pela raiz. É comum as pessoas confundirem ver com ser, isto é, o que está escondido, camuflado, não existe para elas, e o que vem à consciência passa a existir. Atendi certa ocasião a jovem JP de 17 anos, portadora de leucemia, a qual submetia-se paralelamente a tratamento médico apropriado ao seu caso. Ao procurar-me, seu pai pediu-me que a preparasse para a morte,
pois ela estava desenganada e com a doença em estado muito avançado. Comecei a atendê-la em 3 sessões individuais por semana. Após 3 meses de tratamento, a jovem teve uma recuperação inesperada. Seu médico hematologista da Escola Paulista de Medicina chegou a admitir a remissão espontânea da moléstia. Fiquei deveras surpresa e entusiasmada com sua melhora e com a notícia de que a jovem não precisaria mais se submeter a injeções tão doloridas na medula espinhal, próprias do tratamento de leucemia. Paralelamente a esses fatos, JP começou a demonstrar um quadro altamente persecutório em relação à minha pessoa e ao processo de análise, queixando-se frequentemente ao seu pai de que eu a submetia a verdadeiras torturas nas sessões. Eu passara a representar o espelho algoz de sua vida que lhe mostrava as barbaridades que ela estava cometendo contra si, pois ela era verdadeiramente suicida. Infelizmente, seus pais, muito ansiosos e também muito desequilibrados, cederam prontamente às pressões da menina, e malgrado meus pedidos em sentido contrário, para tentar detê-los, alertando-os do perigo que representaria essa interrupção do tratamento, suspenderam suas sessões. Eu sabia que havia uma grande possibilidade de ocorrer o retorno da moléstia, ou mesmo de iniciar-se um outro processo qualquer de somatização, pois a jovem tinha uma atitude fortemente destrutiva, a qual ela ainda não havia conscientizado. Pedi então à minha secretária que telefonasse esporadicamente para se informar sobre a saúde da menina. E sua família sempre dava boas notícias, até que certa vez o pai, atendendo ao telefone, disse que sua filha havia falecido abruptamente de uma moléstia totalmente diferente da leucemia. Isso ocorreu cerca de 9 meses depois que JP deixou as sessões de análise e veio confirmar minhas suspeitas de que ela não havia desistido de sua intenção fortemente suicida e que voltaria à carga, como de fato voltou, só que dessa vez de maneira fatal. Se naquela ocasião os pais tivessem sido um pouco mais equilibrados e não tivessem compactuado com a fuga de JP, haveria uma enorme chance de se conseguir uma recuperação total da paciente. Quando a jovem começou a se queixar de maus tratos recebidos em seu tratamento, seus pais se identificaram com ela, pois também viam na conscientização de seus defeitos uma agressão. Esse é o famoso pacto familiar, uns acobertando os defeitos dos outros. Então é importante ouvir tudo isso para saber quanto que a análise é importante. E vamos prosseguir e saber que o pacto familiar existe. A consciência é importante. A conscientização é importante. Isso nos provoca libertação. Vamos ler um trecho do livro A Cura pela Consciência. Na página 111, capítulo 38, A Doença e o Pacto Familiar. Os doentes que procuram análise só para conseguir um alívio de sintomas, dores e mal-estar causados pela doença, muito raramente admitem que têm problemas psíquicos e que são muito desequilibrados. Às vezes admitem que possa haver uma relação entre o aspecto emocional e o orgânico, mas colocam a culpa dessas dificuldades em fatores externos, julgando-se vítimas. Assim sendo, eles se tornam muito mais difíceis de serem tratados. Pois, para que haja uma cura verdadeira, o doente tem de se humilhar e reconhecer o quanto tem de loucura dentro de si.
Se chegou a ter doenças tão graves, é porque fez e está fazendo uma luta tremenda contra a consciência e continua fazendo, senão estaria bem. O doente somatizado tem muitas vezes uma atitude mais arrogante do que os neuróticos e até muitos psicóticos, pois esses, pelo menos, admitem que têm problemas sérios e muita angústia. Então, procura uma solução para o mal psíquico que lhes causa sofrimento. O canceroso, por exemplo, já transformou completamente toda angústia, tristeza, ansiedade, inveja, ódio e medo em sintomas físicos. Então, torna-se extremamente difícil ele admitir qualquer coisa que desfaça sua fantasia de grandeza. E quando desiste da teomania, imediatamente começa a se recuperar. Eu diria que o doente orgânico grave é semelhante ao psicótico, que não admite ter problemas em si mesmo, mas ambos os tipos são levados ao tratamento. O primeiro por ser portador de males ou dores físicas, e o segundo por ser obrigado pela família a se tratar. Os dois tipos de pacientes veem os familiares e ou a sociedade como culpados por seus sofrimentos. Ambos estão errados e julgam-se os únicos certos. Então vamos prestar atenção nesse texto, que é bastante interessante, e vamos continuar na próxima aula. Vamos continuar o estudo do livro Cura pela Consciência. Estávamos vendo a questão dos pactos familiares. Geralmente, a somatização esconde uma doença mental grave, muitas vezes uma paranoia. Assim como o alcoólatra, ao deixar o álcool, entra em crise psicótica, o doente orgânico também pode entrar numa enorme persecutoriedade em relação ao psicanalista que o curou de sua doença. Nesses casos, abandonam o tratamento após se curarem, com muito ódio do analista, que em lugar da dor física deixou consciência de sua doença mental. É mister que esse paciente permaneça no tratamento até que possa resolver a problemática psicológica. Mas geralmente os familiares, ou por falta de esclarecimento, ou mesmo por estabelecerem um pacto neurótico com o doente, são os primeiros a irem contra a análise, quando na realidade a análise é um processo de saúde e alegria, onde a pessoa vai se descobrindo, vai se libertando e firmando sua estrutura interna. É importante estudar os vídeos, estudar os livros para melhor aprender sobre a psicanálise e se desenvolver. Fique com Deus. Namastê. Nós estávamos lendo o livro A Cura pela Consciência, da doutora Cláudia Pacheco. Vamos dar sequência àquela parte que fala da doença e o pacto familiar. Geralmente, a somatização esconde uma doença mental grave, muitas vezes uma paranoia. Assim como o alcoólatra, ao deixar o álcool, entra em crise psicótica, o doente orgânico também pode entrar numa enorme persecutoriedade na relação ao psicanalista,
que o curem de sua doença. Em relação ao psicanalista que curou de sua doença, nestes casos, abandonam o tratamento após se curarem, com muito ódio do analista, que, em lugar da dor física, deixou a consciência de sua doença mental. É mister que esse paciente permaneça no tratamento até que possa resolver a problemática psicológica. Mas geralmente os familiares, ou por falta de esclarecimento, ou mesmo por estabelecerem pacto neurótico com o doente, são os primeiros a irem contra a análise. Aliás, é mais difícil o psicanalista lidar com a família do cliente do que com o próprio cliente. Isso se deve à existência de uma ideia generalizada de que a conscientização Então, isso se deve à existência de uma ideia generalizada de que a conscientização dos problemas seja prejudicial. Por exemplo, um doente que está somatizando esconde uma forte problemática com a doença, problemática que ele está censurando. A família, por sua vez, ajuda o doente a se ver como vítima, alimentando ainda mais sua patologia. Desse modo, o indivíduo agride toda a família com sua doença e ainda passa por bonzinho, quando, através da análise, ele começa a perceber que, na realidade, não é nenhuma vítima de um processo infeccioso, de um câncer ou de bactérias, mas que está doente porque escondeu o seu ódio e inveja muito intensos. Passa automaticamente a perceber e denunciar o problema dos que o rodeiam. A família, entretanto, deveria estar bem preparada para suportar e aceitar a mudança, pois o pacto de alienação é sempre rompido quando o indivíduo começa a fazer análise. Então, o pacto de alienação é sempre rompido quando o indivíduo começa a fazer análise. Da mesma forma como ele principia a ver nele mesmo a verdade, assim também vai se tornando mais sincero com aqueles que o cercam. Geralmente, os principais traços do doente são inveja, narcisismo, egocentrismo, arrogância, intransigência, dependência, preguiça, muito ódio, agressividade, falsidade, e principalmente um problema diretamente relacionado com Deus. E tudo isso é acobertado por uma doença qualquer. A família prefere conviver com um canceroso a ter que lidar com a consciência de todos os aspectos psicopatológicos, que no fundo são os mesmos que atormentam o interior de cada um. Como exemplo, podemos mencionar o caso de um pai
muito autoritário e perfeccionista, que preferia que seu filho de 18 anos tivesse uma úlcera estomacal. A ter de se ver espelhado no mesmo. Depois de algumas sessões de análise do rapaz, o pai queixou-se de que o filho havia ficado pior, pois passara a ser um intransigente e agressivo com a família, causando muitos transtornos. Na verdade, o filho apenas começou a mostrar mais abertamente a enorme semelhança que tinha com seu pai, o que esse censurava, problemática esta, que com poucas famílias. Na verdade, então, o filho apenas começou a mostrar mais abertamente a enorme semelhança que tinha com seu pai, o que esse censurava, problemática esta, que com poucas sessões a mais pôde ser resolvida pela raiz. É comum as pessoas confundirem ver com ser, isto é, o que está escondido, camuflado, não existe para elas, e o que vem à consciência passa a existir. Atendi certa ocasião a jovem JP de 17 anos, portadora de leucemia, a qual submetia-se paralelamente a tratamento médico apropriado ao seu caso. Ao procurar-me, seu pai pediu-me que a preparasse para a morte, pois ela estava desenganada e com a doença em estado muito avançado. Comecei a atendê-la em 3 sessões individuais por semana. Após 3 meses de tratamento, a jovem teve uma recuperação inesperada. Seu médico hematologista da Escola Paulista de Medicina chegou a admitir a remissão espontânea da moléstia. Fiquei deveras surpresa e entusiasmada com sua melhora e com a notícia de que a jovem não precisaria mais se submeter a injeções tão doloridas na medula espinhal, próprias do tratamento de leucemia. Paralelamente a esses fatos, JP começou a demonstrar um quadro altamente persecutório em relação à minha pessoa e ao processo de análise, queixando-se frequentemente ao seu pai de que eu a submetia a verdadeiras torturas nas sessões. Eu passara a representar o espelho algoz de sua vida que lhe mostrava as barbaridades que ela estava cometendo contra si, pois ela era verdadeiramente suicida. Infelizmente, seus pais, muito ansiosos e também muito desequilibrados, cederam prontamente às pressões da menina, e, malgrado meus pedidos em sentido contrário, para tentar detê-los, alertando-os do perigo que representaria essa interrupção do tratamento, suspenderam suas sessões. Eu sabia que havia uma grande possibilidade de ocorrer o retorno da moléstia, ou mesmo de iniciar-se um outro processo qualquer de somatização, pois a jovem tinha uma atitude fortemente destrutiva, a qual ela ainda não havia conscientizado. Pedi então à minha secretária que telefonasse esporadicamente para se informar sobre a saúde da menina. E sua família sempre dava boas notícias, até que certa vez o pai, atendendo ao telefone, disse que sua filha havia falecido abruptamente de uma moléstia totalmente diferente da leucemia. Isso ocorreu cerca de 9 meses depois que JP deixou as sessões de análise e veio confirmar minhas suspeitas de que ela não havia desistido de sua intenção fortemente suicida e que voltaria à carga, como de fato voltou, só que dessa vez de maneira fatal. Se naquela ocasião os pais tivessem sido um pouco mais equilibrados,
e não tivessem compactuado com a fuga de JP, haveria uma enorme chance de se conseguir uma recuperação total da paciente. Quando a jovem começou a se queixar de maus tratos recebidos em seu tratamento, seus pais se identificaram com ela, pois também viam na conscientização de seus defeitos uma agressão. Esse é o famoso pacto familiar, uns acobertando os defeitos dos outros. Então é importante ouvir tudo isso para saber quanto que a análise é importante. E vamos prosseguir e saber que o pacto familiar existe. A consciência é importante, a conscientização é importante. Isso nos provoca libertação. Vamos ler um trecho do livro A Cura pela Consciência. Na página 111, capítulo 38, A Doença e o Pacto Familiar. Os doentes que procuram análise só para conseguir um alívio de sintomas, dores e mal-estar causados pela doença, muito raramente admitem que têm problemas psíquicos e que são muito desequilibrados. Às vezes admitem que possa haver uma relação entre o aspecto emocional e o orgânico, mas colocam a culpa dessas dificuldades em fatores externos, julgando-se vítimas. Assim sendo, eles se tornam muito mais difíceis de serem tratados, pois, para que haja uma cura verdadeira, o doente tem de se humilhar e reconhecer o quanto tem de loucura dentro de si. Se chegou a ter doenças tão graves, é porque fez e está fazendo uma luta tremenda contra a consciência e continua fazendo, senão estaria bem. O doente somatizado tem muitas vezes uma atitude mais arrogante do que os neuróticos e até muitos psicóticos, pois esses, pelo menos, admitem que têm problemas sérios e muita angústia. Então procuram uma solução para o mal psíquico que lhes causa sofrimento. O canceroso, por exemplo, já transformou completamente toda angústia, tristeza, ansiedade, inveja, ódio e medo em sintomas físicos. Então, torna-se extremamente difícil ele admitir qualquer coisa que desfaça sua fantasia de grandeza. E quando desiste da teomania, imediatamente começa a se recuperar. Eu diria que o doente orgânico grave é semelhante ao psicótico, que não admite ter problemas em si mesmo, mas ambos os tipos são levados ao tratamento. O primeiro por ser portador de males ou dores físicas, e o segundo por ser obrigado pela família a se tratar. Os dois tipos de pacientes veem os familiares e ou a sociedade como culpados por seus sofrimentos. Ambos estão errados e julgam-se os únicos certos. Então vamos prestar atenção nesse texto, que é bastante interessante. E vamos continuar na próxima aula. Vamos continuar o estudo do livro Cura pela Consciência. Estávamos vendo a questão dos pactos familiares. Geralmente, a somatização esconde uma doença mental grave, muitas vezes uma paranoia. Assim como o alcoólatra, ao deixar o álcool, entra em crise psicótica, o doente orgânico também pode entrar
numa enorme persecutoriedade em relação ao psicanalista que o curou de sua doença. Nesses casos, abandonam o tratamento após se curarem, com muito ódio do analista, que em lugar da dor física deixou consciência de sua doença mental. É mister que esse paciente permaneça no tratamento até que possa resolver a problemática psicológica. Mas geralmente os familiares, ou por falta de esclarecimento, ou mesmo por estabelecerem um pacto neurótico com o doente, são os primeiros a irem contra a análise, quando na realidade a análise é um processo de saúde e alegria, onde a pessoa vai se descobrindo, vai se libertando e firmando sua estrutura interna. É importante estudar os vídeos, estudar os livros para melhor aprender sobre a psicanálise e se desenvolver. Fique com Deus. Namastê.